Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Jeff Marques e você está no Bíblia em Podcast. Esse é o podcast 02, o segundo podcast do canal. Um podcast especial, preparado com todo carinho, com toda atenção e com todo capricho para você, para que você curta, compartilhe, comente, compartilhe com pessoas que você talvez deseje que chegue esse conteúdo até a pessoa, né? Compartilhe o link desse vídeo, né? Desse episódio, com pessoas que você gostaria que talvez tivesse acesso a esse conteúdo. Você vai estar abençoando pessoas também, né? Estamos aqui com uma parceria que eu não considero mais parceria. O Fernando, da Zug Produtora, ele é o próprio Bíblia em Podcast. Não existiria Bíblia em Podcast sem o Fernando, da produtora Zug. Ele já não é mais parceiro, ele é o próprio Bíblia em Podcast, né? Fernandão, eu chamo ele de Fernandão porque tem 2 metros e quanto, Fernando? 1,92. O cara é gigante. E gigante também é não só em estatura física, mas gigante é o profissionalismo, a qualidade. O cara é gigante mesmo. Gente boa, com equipamentos aí de última geração, de alta tecnologia, e um profissional nota 10 e uma pessoa também sensacional. Zug Produtora. Ok? E também estamos aqui com o nosso convidado de hoje, que nos dá a honra, nos honra com a sua presença, meu amigo Marcos Cavalheiro. Seja muito bem-vindo, Marcos, ao Bíblia em Podcast. Amém. Eu quero cumprimentar, as pessoas que vão ver este vídeo, aí no YouTube, com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Sou muito grato a Deus por este privilégio, Jefferson, Amém. de poder estar aqui, neste ano de 2023 é o nosso primeiro podcast, Isso, o primeiro do ano. O segundo do canal, mas o primeiro podcast de 2023. Exatamente. Que honra poder estar aqui contigo e poder fazer parte deste projeto, Amém. Que na verdade é um sonho que está começando agora, mas eu acredito que Deus está no negócio e que daqui um pouco este sonho vai se transformar ainda mais realidade do que já é, E através deste projeto eu creio que Deus alcançará o coração e a vida de muitas e muitas pessoas. Por isso aquele pedido ao pessoal que vai ver este vídeo, lá no YouTube, que você interaja através dos comentários, que você curta, que você compartilhe, que venha fazer parte deste canal, Bíblia em Podcast do nosso irmão Jefferson. Muito bem. Também preciso deixar esse recado, que eu acabei esquecendo. Para o pessoal se inscrever no canal, no YouTube, Bíblia em Podcast. Se inscreva lá, Nós vamos colocar o link na descrição do vídeo. E você se inscreva no canal, Bíblia em Podcast, ative o sininho lá, Se inscreva. Tem um procedimento ali que é próprio do YouTube, que pede ali, talvez, que você coloque o teu e-mail e tal, mas não se dê por trabalho. Faça isso, porque é um procedimento ali do YouTube, talvez para ver se a pessoa não é um robô que está fazendo inscrição ali, mas que é a pessoa mesmo. Faça isso que você vai receber as notificações e também aí já vou adiantando aí futuramente, a gente vai produzir conteúdos específicos para inscritos. Então você se inscreva e vai estar nos abençoando e vai estar também sendo abençoado e enriquecido com os nossos conteúdos produzidos aqui. Ok? Muito bem. Eu quero fazer a apresentação formal aí, embora já anunciei o nome do nosso convidado, Marcos Cavalheiro. Quero fazer a apresentação formal como a gente tem feito sempre e pretendemos continuar
fazendo. Marcos Cavalheiro, cristão, natural de Ijuí, 42 anos de idade, né? Filho de Doralina Cavalheiro e Aristides da Silva Cavalheiro. Casado com Márcia Cavalheiro, pai de 2 filhos, Emily Cavalheiro e Kerlon Cavalheiro. Pregador do Evangelho e membro da Igreja Missionária Bênção para o Mundo. Missionária Bênção para o Mundo. Esse é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, meu amigo, irmão Marcos Cavalheiro. É uma honra. Quero deixar aqui, desde já, a minha gratidão a Deus sempre, né? Em primeiro lugar. E também sou muito grato a Deus pela tua vida, Jefferson. Obrigado, Amém. Viu, pelo convite. É uma honra poder fazer parte deste projeto, deste podcast, né? Bíblia em Podcast. Bíblia em Podcast. Você faz parte, sim. Talvez vamos entrar nesse assunto, nesse mérito, né? É por isso que eu te convidei, Glória a porque eu fui abençoado por ti, pela tua mensagem. É um dos motivos que você está aqui hoje também, não só por conta da nossa amizade. Muito bem, Marcos, o formato aqui do nosso podcast é ouvir história, contar história e ouvir história, né? Eu gosto de ouvir Também. histórias, as histórias das pessoas. Eu sou um apaixonado por história, né? Isso eu acho muito interessante. E a gente quer ouvir de você a tua história de vida, tua trajetória, apesar de você ser novo, né? Relativamente novo, mas nós queremos saber da mesma forma, desde a infância, onde você nasceu, passou a tua infância, como foi infância, adolescência, tal. É isso que a gente quer saber. Você é natural de Juí, como já apresentei ali, e de que bairro? Que bairro que você nasceu aqui na cidade de Juí? Na verdade, eu sou natural, natural aqui da cidade de Juí, né? Nasci e me criei aqui na cidade de Juí, mais especificamente no bairro Alvorada, né? Ah, tu é do bairro Já Alvorada. São 42 anos, né? Morando no bairro Alvorada, praticamente no mesmo lugar, né? No mesmo endereço. Praticamente no mesmo endereço há 42 anos. Conhecidíssimo, né? No local. Meu também Deus fora. do céu, conhecido por todo mundo, né? Imagina 42 anos você vivendo no mesmo bairro, próximo, mesmo endereço, próximo das mesmas pessoas, né? Então, tu cria uma relação, um vínculo. Vínculo, né? As pessoas conhecem. Cara, curiosamente, eu também nasci aqui nesse mesmo, né? No mesmo endereço. O meu vizinho aqui do lado mora, é um dos vizinhos mais antigos, os outros já não moram mais, né? Outros já morreram, enfim. Mas eu tenho um aqui, 2 na realidade, que são. E aí, a minha vizinha, ela me conheceu, eu tinha idade, eu era mais novo que a minha filha hoje. Meu Deus. E ele me conta, diz, eu lembro de você quando a minha filha tinha 3, 4 anos, você tinha essa idade aí, quando eles vieram morar pra cá. É verdade. E agora eles conhecem a minha filha e tal, né? Então tu cria um vínculo, uma raiz, né, com o local, né? Cria um vínculo. Até parece que as pessoas do teu bairro ali, com quem você tem mais intimidade, né? Parece até que fazem parte da tua família. A gente acaba sentindo quando alguém parte para a eternidade, né? Vários conhecidos, amigos, pessoas que se criaram junto conosco, né? Que infelizmente hoje não estão mais ali, mas que quando partiram acabou deixando uma marca, né? A gente sente muita falta dessas pessoas que outrora estavam ali e que nos ajudaram em diversos momentos das nossas vidas, né? Mas que hoje não estão mais lá. Então, o vínculo é tão grande que parece que as pessoas do teu bairro fazem parte da tua família. E como você bem falou, conhece a tua história desde que você nasceu. Principalmente os mais velhos, né? Conhecem você. Tu acaba tendo uma raiz, né, ali, né? Da história local, do bairro, as pessoas, né? É verdade. Eu, na verdade, ali no bairro Alvorada, quando a minha mãe veio para ali, para o bairro Alvorada,
praticamente não tinha casa ali no bairro Pois Alvorada. é. Né? Era mato. Há 40 ou mais de 40 Mais anos de atrás. 40, né? Só eu ali, 42 Sim, anos, né? sim. Mas a minha mãe veio antes para ali, né? Então, quando ela veio para ali, tinha poucos moradores, né? E na minha época lá de infância, ali era tomada de mato, a gente brincava, corria com a gurizada ali, né? E era muito bom, um tempo muito bom e que deixou muito saudade. Né? Imagina. Muito saudade. Quem viveu aquele tempo, viveu, né? Porque sempre a tendência do local é crescer ainda mais, né? A gente teve o privilégio. Sabe, Marcos, que assim, ó, eu tava ouvindo alguém falar, não vou saber dizer aqui exatamente quem, mas sobre a nossa geração, da nossa faixa etária e da nossa classe aí, são pessoas privilegiadas. Verdade, Privilegiadas. verdade. Porque viveram o tempo da modernidade, vamos dizer assim, né? Ali entrando, o tempo da modernidade, a era da modernidade, e agora o pós-modernidade. Nós vivemos o tempo de que as mídias não existiam, a TV era muito... E outras coisas, não só a TV, né? Como referência a TV, mas outras coisas. E que a gente viveu aquele tempo, viu aquilo, aí veio o tempo moderno, em que as coisas mudaram, e agora a gente está vivendo a revolução aí, né, da mídia, né, a revolução da internet e tal. Então a gente viveu em no mínimo uns três tempos, né, bem distintos. É um privilégio, né, porque talvez o pessoal de agora não viveu, né, antes da tecnologia. Eu digo que... Sabe que esses dias eu vi um videozinho na internet, assim como você está falando, e falando da nossa geração, geração anos 80, ali, Isso. né? E o rapaz falava no vídeo que a nossa geração, infelizmente, ela está indo embora. Está indo embora. Uma geração, Jefferson, e você deve lembrar muito bem disso, uma geração que não tinha muito, mas que era feliz com o pouco que tinha. Verdade. Infelizmente, hoje nós vivemos em meio a uma geração que tem muito, mas que nunca se viu uma geração tão infeliz como essa geração. Eu costumo dizer que a nossa geração de hoje é uma geração de pessoas ansiosas e depressivas. Uma geração que, aparentemente falando, tem tudo para ser feliz, mas não é feliz. Tem hoje tem acesso tudo. às coisas, né? E hoje a gente olha para trás e dá saudade daquele tempo, já. Dá saudade. Porque algumas pessoas dizem a gente era feliz e não sabia, rapaz. Essa geração de hoje é uma geração que vive trancada dentro dos seus quartos, com o celular na mão, com uma televisão diante dos seus olhos, com todo tipo de redes sociais, que naquela época nós não tínhamos. E aí sobrava tempo para a gente brincar, sobrava tempo para a gente interagir com os nossos amigos. E até naquela época me parece que haviam mais amigos de verdade do que há hoje. Na verdade, uma amizade verdadeira. Mais não distante, né? Não virtual, mas uma amizade de você ir na casa dos amigos, os amigos virem na tua casa, de você brincar, como tu disse, na rua, né? Você tem filhos, eu tenho uma filha, né? Eles não vivem essa realidade, não vão viver. A gente já tem esse cuidado, o tempo já não permite. A época que a gente vive não permite você deixar um filho ir na casa, né, de outros. Tu tem esses cuidados. E a gente não, cara. A gente saía, os pais, a gente não sabiam aonde a gente andava. A gente saía brincar na rua, dizia, vou ali. E dava uma volta, voltava, né? Era mais tranquilo, mais né? Tranquilo. No princípio deste podcast, você falou que esse programa é voltado para contar histórias, né? E eu sou apaixonado por história também, já. Sabe por que eu digo que eu sou apaixonado por história? E nas mensagens que eu prego, na maioria das vezes, tem alguma história no meio, né? Porque naquela época, os filhos eram mais próximos dos pais. Também. Não é verdade? A gente tinha proximidade com os pais, a gente tinha respeito para com os nossos pais. Quando os nossos pais estavam conversando com alguma visita, a gente não se intrometia na conversa. Silêncio, né? A gente respeitava. Era assunto dos mais velhos. Isso! Não tinha. Hoje, infelizmente, complicou a coisa, porque
a juventude pensa que manda nos seus pais, né? Não tem mais aquele respeito que tinha outrora. E eu lembro que quando a gente voltava, a gente ficava até altas horas na rua. Mas não é fazendo bobagem nem nada, Sim. conversando com os amigos, brincando. E aí quando chegava em casa, na maioria das vezes, quando era no inverno, o meu pai e a minha mãe estavam na frente do fogão a lenha, conversando, tomando chimarrão. Lembro do Que tempo ambiente, que colocava pinhão em Sim, na cima chapa. na chapa. Que homem. ambiente, Rapaz né? do céu. Um ambiente saudável, um lugar, né, onde dá paz. Meu Deus, Se você cristão, tinha prazer, né? Se cristão, a presença do Meu Espírito Deus, de homem. Deus. A gente tinha prazer em estar perto do pai, perto da mãe, Cara, né? eu agora tô falando, me lembro. Dia de chuva, no Meu inverno e tal, Deus. chovia. A mãe do cara tirava pra fazer as coisas que ela não fazia, né? Era Verdade, costurar, era, né? Verdade. Essas coisas que não existem mais. E daí tu tava brincando em volta dela. Ela cantando, né? Cantando um corinho. Meu Deus. Um ambiente saudável, um ambiente espiritual. A gente teve o privilégio, né? Eu não sei se tu nasceu num lar cristão, né? Mas a gente teve um privilégio de viver uma época Muito que boa, né? talvez hoje a gente é feliz e abençoado por conta Daquela daquilo, época. né? Só que o problema é que é uma época que não vai voltar mais. Não. Os tempos Não vai. mudam, né? Não tem. Nem tem, eu acredito que nem tem como voltar. Não tem, Né? não tem. A vida moderna, a correria do dia a dia, a minha rotina hoje com a minha filha, com a minha esposa, é diferente da rotina, Da né? rotina. Né? Daquela. Infelizmente. E quando a gente fala de história, já voltando, né? Sim. De história, e eu digo que eu gosto muito de história porque eu não sei se você faz isso com teus filhos e tal, mas na época os pais faziam. Contar a história. Contar a história, Sim. homem. Eu Muito. chegava em casa, eu chamava o meu pai naquela época, chamava de Tata, né? Aham. Tata. E aí chegava em casa e eu ia direto pro colo do meu pai. E eu dizia, Tata, conta uma história. E eles tinham tempo Sim. para sentar com a gente, para contar a história. A mãe, aquele cafuné na cabeça, Sim. sabe? E tinha vezes que eu dormia sentado no colo da mãe, no colo do pai, ouvindo aquelas historinhas que hoje os filhos já não sentam mais para ouvir, os pais não têm tempo mais para contar. Né? A vida moderna roubou. Infelizmente, a modernidade acabou nos afastando uns dos outros. Né? E trazendo um vazio para dentro do ser humano como nunca. Né? As consequências negativas, né? A tecnologia e a modernidade, né? O tempo pós-moderno trouxe muito benefício, muita facilidade, né? Mas também tem um aspecto negativo, como tudo tem, né? O lado bom e o lado ruim das coisas. Né? Tudo. Acho que o grande sacado é a gente ter um discernimento, né? É verdade. Para a gente navegar no meio desses tempos diferentes, mas manter os nossos princípios, né? viver bem, né? Viver bem. Procurar viver bem e tentar passar, né, Jefferson? Também. Tentar passar. Esse é o grande desafio, né? Para os nossos filhos, para as próximas gerações, um pouco daquilo que a gente aprendeu, né? Que aquilo que a gente viveu e que foi bom para nós, né? Os jogos de antigamente que a gente brincava, né? Hoje não tem mais. A gente descia para o outro lado. Eu sempre morei na beira dos trilhos, ali no Alvorada. E nos fundos lá tem ainda uma ruazinha lá. E a gente descia com os amigos lá para jogar taco, para jogar bola, para fazer tanta coisa Muito boa. legal, né? Tanta coisa boa. E hoje a gente não vê mais essa juventude fazendo, né? Não vê. Juntava uma galera aqui no bairro, no meu caso, juntava uma galera aqui no campo de futebol ali, todo final de tarde. Dava 2 times, sobrava gente. Sobrava. E a gente jogava 2, 3 horas, 4 horas, às vezes, correndo. Sabe? Algo interessante agora eu lembrei, quando eu jogava futebol. Aí naquele tempo, né? O sistema da igreja era um pouco mais radical, né? Era. O pai nunca me proibiu a gente jogar futebol. Mas ele deixava bem claro que ele não aprovava, né? Sim. E a gente jogava igual, a gente jogava, só tinha... E aí o campo ficava no trajeto de ir para a igreja, para os cultos. E daí eu me envolvia ali no futebol e esquecia do horário de ir na igreja. Quando eu vi o pai e a mãe passando lá.
E eu abandonava o futebol e vinha para casa correndo, tomar um banho meio, né, daquele jeito, tomava, jogava água, botava a roupa e ia pro culto. Chegava no culto correndo, tudo, né, suado, daquele jeito de moleque, de criança, né. Meu pai era porteiro da igreja, cara. Porteiro. Meu pai e minha mãe. Cara, quem teve pai e mãe porteiro na igreja, hoje é recepcionista, né? Recepcionista. Na época era diáconos e porteiros da igreja. Diáconos e diaconisa, porteiros da igreja, Assembleia de Deus, sistema assembleiano. Sistema assembleiano. Cara, quem teve não era barbada, cara, porque tu tinha os teus pais de olho em você, né? Tu corria na linha. Mas mesmo assim o cara achava um jeito de aprontar, né, cara? Verdade. Tem muita história. Verdade. Criança, né? É. Criança, a gente viveu essa fase e muito viveu legal. com intensidade, né? Com intensidade. A gente realmente a gente foi criança. Quando foi jovem, a gente realmente foi jovem, né? Foi um tempo muito bom. Legal. Um tempo muito bom. Legal. Né? Até tem um trecho da Bíblia que diz assim, lá no livro de Apocalipse, em uma das cartas, eu não recordo exatamente qual das cartas, o Senhor diz: eu tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A primeira carta, né? Igreja de Éfeso. Igreja de Éfeso. Primeira carta, né? Rapaz do céu, quando tu lê este texto aí, de o próprio Cristo falando: eu tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Ah, Jefferson, isso corta o coração. Né? Representa a igreja do amor decadente, né? Decadente, homem. Amor ali, amor a Deus, né? E, consequentemente, o amor a Deus envolve tudo o resto, né? Infelizmente, né? Nós estamos vivendo um tempo assim. Verdade. Tempo em que o primeiro amor está sendo deixado de lado, né? Deixamos o nosso primeiro amor. E como é bom você viver o primeiro amor em Cristo, né? Fica muita experiência, ficam muitas coisas, né? Deus, homem. Que se tu viveu ali, que não vai viver, porque muda, né? O tempo, as épocas, as fases, mas aquele tempo é muito marcante, né? Já que nós estamos falando desse assunto, dá para nós dar um... rola. Eu me recordo que eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, logo depois que eu me converti, 17 anos que eu me converti, eu recebi um convite para ir num evento de uma igreja lá em Maringá, estado do Paraná, né? Maringá, coisa linda aquela cidade. Eu não conheço. Linda. Meu Deus. Aliás, o estado do Paraná. Sim. É um estado muito bonito, né? Muito bonito. E aí eu fui para aquele congresso, rapaz, na época em que o povo de Deus amava a oração, na época em que o povo de Deus amava a consagração. Tinha essa prática, fazia parte da... Né? Rapaz, eu não sei você, Jefferson, quando começou, nasceu logo que comecei, alguns anos lá no princípio, todo domingo, de manhã ao meio-dia, jejum, consagração, oração. Você separava um tempo. Não, domingo, de manhã... Consagrava aquele tempo para a Deus. É a verdadeira devoção, né? Devocional, né? Homem, e Deus se manifestava no meio da igreja. Imagina, né, cara? Deus se manifestava. E eu vou nesse congresso e eu estava começando meus primeiros passos, aquele primeiro amor, aquela chama viva. Rapaz do céu, eu lembro que nesse congresso o presidente desse ministério colocou 118, se eu não me engano, 120 pastores em cima do púlpito do Brasil inteiro para fazer um clamor de oração por avivamento e milagres. Era um ginásio que comportava, acho que umas 20 mil pessoas. Estava lotado. E aí o pessoal começou, já parou para pensar? 10 pastores, cada um com um microfone. Nem bem um terminava de orar, o outro começava. E um mais avivado do que o outro, mais fervoroso que o outro. E no meio daquela oração, daquele clamor, e aí eu comecei a me imaginar no dia de Pentecostes lá, né? Parecia um vento, mas não era vento, mas parecia que um vento inundou aquele ambiente, uma glória, um negócio inexplicável, porque não tem como explicar, né? A manifestação da presença de Deus. E jovens sendo renovados, pessoas sendo arrebatadas. Eu vi com esses olhos que Deus me deu. Eu vi pessoas que foram trazidas do hospital, desenganadas pela medicina. Sério? Desenganado. As famílias lá, não, nós vamos levar ele lá depois. Nem que depois a gente tem que voltar com ele para o hospital, mas a gente vai levar ele lá. Paralíticos, homem. Você chegou a ver algum paralítico caminhando? Não tive essa experiência de ver. Rapaz do céu.
É um negócio assim que não tem mas explicação. imagina, Eu confesso para você que eu fiquei praticamente um mês Tu fica impactado. Impactado. Eu estava caminhando, depois daquele congresso, eu caminhava na rua e eu olhava para qualquer lado, daqui a um pouco eu estava glorificando a Deus. Imagina, Sem nem né, menos esperar, eu estava dando glória a Deus, porque eu lembrava, sabe? O pessoal orando, e daqui a um pouco os pastores passando e orando por aqueles paralíticos, e os homens levantando na hora. Na hora, pegando aquelas cadeiras de roda, eu vi aqueles cadeirantes correndo no meio da multidão, gritando, sem saber o que fazer, sabe? Um negócio tão tremendo, que marcou meu ministério. Marcou! Marca a vida da gente, né? Marca, não tem como, né? E aí eu venho para os nossos dias atuais, Jeff, e eu fico preocupado. Porque foi só. O que eu vi naquela época, eu não sei se você viu, mas o que eu vi naquela época, nunca mais eu vi. E eu pergunto, será que o nosso Deus mudou? Não. Será que o Deus que fazia milagre naquela época deixou de fazer milagre? Será que o nosso Deus que abriu o Mar Vermelho para o povo passar em seco, será que ele não é mais o mesmo Deus? Ou será que não foi nós que mudamos? Nós que mudamos, né? Né, já? Infelizmente, né? Nós mudamos a vida, como a gente está falando, a vida moderna, né? Veio sufocando, né? E mudando os hábitos, costumes, enfim, a vida cristã foi afetada por tudo isso, né? Esses dias eu vi um amigo meu, pastor Júlio Dornelles. Júlio Dornelles. Um dos maiores pregadores que eu conheço. Meu amigo, e o rapaz é tremendo que Deus usa ele. Está lá em São Paulo fazendo um trabalho fantástico, voltado para a família, né? E esses dias atrás ele me mandou uma mensagem através de algo que ele postou lá, uma mensagem que dizia assim que tem muita gente dentro da igreja servindo a Cristo, mas distante dele. E aí ele colocou uma referência. Você lembra quando Jesus chega na casa de Marta e Maria? Sim. Lembra? Sim. Marta estava preparando o ambiente para servir Jesus. Estava envolvida no serviço. Só que ela estava longe. Ao mesmo tempo que ela estava querendo servir Jesus, ela estava distante de Jesus. Quem estava próximo mesmo era Maria. Porque Maria deixou tudo para se jogar aos pés de Jesus, ouvir a voz do Mestre, as histórias do Mestre, os ensinamentos do Mestre. Quanta gente dentro da igreja pregando a palavra de Deus e distante da presença do Senhor. Quantas pessoas cantando em cima do púlpito. Eu sou um adorador, eu louvo a Deus, mas distante da presença do Senhor. Está dentro da igreja, mas distante do Senhor. E é isso que eu creio que está acontecendo. Tem muita gente servindo a Deus, mas distante da presença de Deus. Aí, sem a presença de Deus, não adianta. Você pode cantar bonito, pode cantar afinado, você pode pregar, pode ser eloquente, pode ter um conhecimento bíblico extenso. Você pode até estar dentro da casa de Deus e dizer, eu estou servindo a Deus. Mas se você estiver distante da presença de Deus, não adianta nada. Porque o que faz a diferença, e a gente aprende isso com Moisés, é a presença de Deus. Total. Não é verdade? Total. E eu acho que é isso. Nós acabamos nos afastando da presença de Deus. Da presença de Deus. É por isso que eu construí lá na minha casa, eu costumo dizer isso. Eu construí um quarto de oração lá na minha casa. Se tu não me encontrar, se eu chegar lá na minha casa, tu não me encontrar, pode ter certeza, eu tô no meu quartinho de oração. Como é importante isso, né? Importante tu ter eu aprendi isso muito cedo, né? Muito cedo, digo, eu era jovem e tal. A importância de você ter um local, né? Consagrar um lugar físico, um lugar, né? Consagrar um tempo, como se dizia, tal dia, tal horário. Isso aqui eu não tô para ninguém, eu tô para eu acho que é isso que tem faltado na nossa vida, né? Na vida moderna. A vida moderna roubou isso, a comunhão com Deus. Não é que é mais importante. Tudo tem a importância, o serviço e a comunhão. Mas eu costumo dizer que antes do serviço, Deus quer a comunhão. Conosco. Quer ter comunhão conosco. É verdade. Né? É verdade. E aí, depois o serviço, um serviço prestado com comunhão com Deus é outro papo, né? Outro nível, outra coisa, né? Nós estávamos falando da geração passada. Eu tenho para mim que a geração passada era uma geração que colocava Deus como prioridade. Era uma geração que colocava Deus como prioridade. Culto de oração, irmão.
culto de oração. Você ia no culto de oração? Era oração mesmo. Ah, Jesus, a igreja era lotada. Marco, sim, culto de oração, né? Ensino, tinha o culto de oração ali. Eu era criança, a gente dormia ajoelhado, né? Dormia ali, a gente acordava com o pai, a mãe da gente acordando, que os irmãos oravam horas, né? Horas. Cara, algo que eu quero registrar aqui para corroborar com o que tu estava falando. Numa época, assim, no início ali, eu era criança e tal, lembrança da minha infância, tinha um grupo de pessoas, eles também eram, não vou dizer recém-convertidos, mas eles estavam vivendo esse primeiro amor que a gente chama, né? Eles se reuniam semanalmente nas casas, né? Numa casa, hoje é um presbítero da igreja, na época, não sei se ele era, talvez era um presbítero da igreja. Eles se reuniam lá, eram 3 famílias, às vezes 4, era a família da minha mãe, né, do meu pai, a família desse presbítero, de outros irmãos e tal, se reuniam lá para orar. Os meus irmãos mais velhos foram batizados com o Espírito Santo, todos eles, ou quase todos eles, nessa reunião de oração. Ele colocava um disco de vinil dos irmãos Leonel. Meu Deus. Eu colocava rodar bem baixinho, todo mundo já tava de joelho dobrado. E eu era criança, eu me lembro daquilo ali, era uma paz, um ambiente espiritual fora. Eu era criança, né? Eu só sentia aquele momento gostoso e dormia. E me acordava o fogo pegando, né? Já batizar com o Espírito Santo e tal, e eu dormia de novo. Verdade. Então, né, isso, eu acredito que esses momentos, né, a gente não vai voltar no tempo, a gente não tem como. Não. A questão é a gente, como a gente disse, saber administrar, né, o nosso tempo. E isso é assunto bíblico, né? É a mordomia cristã. Verdade. É a administração do tempo. Verdade. Da gente. Verdade. Né? A Eclesiastes fala a respeito disso, né? Que é um tempo determinado. O problema é a gente separar o tempo para as coisas de Deus, né? Porque eu penso que essa geração atual ela tem tempo para tudo, menos tempo para Deus. E se você não tem tempo para Deus, dizia um velho sábio, você está perdendo o teu tempo. Quem não tem tempo para Deus está perdendo tempo, né, Jefferson? Verdade. Marcos, então tu nasceu ali na região, no bairro Alvorada, conhecido ali. Você veio, então, de um lar cristão. Tua mãe e teu pai eram cristãos quando você nasceu? Como é que foi? Dá para se dizer que um lar cristão, né? Porque a minha mãe sempre foi católica, né? Sempre foi católica. Sim. Então, cristã, na verdade. Princípios né? cristãos. Cristão. Hoje, claro, a gente é evangélico e tal. Mas na época, cristão, né? A minha mãe foi criada dentro da igreja católica. O meu pai, que na verdade não frequentava igreja nenhuma, sempre esteve distante das coisas de Deus. Mas a minha família, no geral, era praticamente todo cristão. Cristão, eu digo católico, né? Sim. Eram católicos. Sim. Então, serviam a Deus, de certa forma, né? E com que idade só você aceitou a Cristo, tal? Tua mãe, como é que foi? Quando isso aconteceu? Que Jesus entrou na vida de vocês? Entrou. Eu lembro que tinha uma escolinha dominical. Na época, Jefferson, eu passei muitas necessidades junto com a minha família. Nós éramos 10 irmãos, o meu pai praticamente não trabalhava. Meu pai, o dia inteiro, praticamente, ele vivia bêbado. Infelizmente, o vício da bebida acabou consumindo a vida dele. Então, só a mãe trabalhava. Imagina para manter 10 irmãos. 10 filhos. Uma guerreira. Isso. Uma guerreira. E a minha mãe, na época, ela trabalhava carpindo do pátio. Arrancando toco lá nos fundos do Alvorada. Onde que mora uma civica lá. Tinha uma plantação de eucalipto. Claro, lembro. E a minha mãe trabalhava. Dava dó. Eu era novinho. Ela trabalhava... Rapaz do céu. Pesado, era. Rapaz do céu. Hoje, eu digo, a geração atual, se você pedir para alguém fritar um ovo, não sabe, né? Mas aquela geração, naquela época, a gente olhava e via os nossos pais, o sofrimento que eles passavam para poder criar os filhos, né?
para poder dar o melhor. Não era muito, mas era o que eles podiam nos dar. Hoje a gente vive, eu considero, mas que hoje a gente vive os benefícios, o resultado Isso. daquela geração. Tem um áudio aí que rola na internet, né? Que homens fortes criam tempos fáceis. Hoje a gente está vivendo o tempo da facilidade porque houve gerações passadas que foram fortes. É verdade. Eu espero que a gente não crie tempos difíceis. É verdade. Bem por aí. E aí, Jefferson, como eu estava te falando, tinha uma escola dominical, uma escolinha dominical da igreja luterana. Nos fundos da minha casa lá, tinha uns alemães lá que moravam lá. E eles faziam lá, porque a maioria do povo alemão, eles são luteranos, né? E pensam em umas pessoas assim que têm um amor pelas almas. E aí nós recebemos o convite com 8, 9 anos de idade. Eu pegava os meus irmãos. Tu é o mais velho, Marco? Agora no caso sou o mais velho, né? E eu pegava os meus irmãos e a gente ia para a escolinha. Meu Deus do céu, como a gente aprendeu coisas boas lá com aquela professora. Tu sabe, Jefferson, que o meu sonho é um dia poder reencontrar essa minha professora. Imagina, né, cara? Poder dar um abraço nela e poder dizer, obrigado, viu? Obrigado, você não tem noção do que... Não tem noção do que fez. Né? Salvou uma Meu família. Deus, meu Deus, essa mulher, o galardão dela nos céus. Tem gente, eu sempre digo, irmão, tem gente que não aparece muito. Sabe? Mas essas pessoas que não aparecem muito, um dia, quando elas chegarem na presença do Senhor, a recompensa por aquele trabalho que eles fazem, mas que ninguém vê, mas Deus está vendo, a recompensa vai ser muito grande. A Bíblia diz, né? Jesus dizendo, o meu galardão de Deus, né? Jesus, o meu galardão está comigo. Verdade. Né? Tipo, eu vou te recompensar, tu vai ganhar, mas é das minhas mãos. E são esses aí. Esses aí. São essas pessoas. Sabe? E essa mulher, quando ela fazia os Tu lembra o nome dela, Marcos? Eu não lembro, faz muitos anos. Muitos anos que idade atrás. Tu tinha mais ou menos, né? Eu tô com 42, isso eu tinha 8, 9 anos de idade. Faz muitos anos, era né? Criança. 30 Era criança. Era bem criança. E aí o que acontecia? Como a gente passava muita necessidade de não ter o que comer. Chegou um tempo em que o meu irmão fazia farinha de mandioca com açúcar e água. Pra gente poder ter alguma coisa para comer e não passar fome mesmo, né? Mas era o que a gente comia. Às vezes ficava o dia inteiro só com aquilo ali na barriga. E aí quando chegava no final de semana, tinha escolinha dominical, era um meio de a gente ir pro culto e também ter alguma coisinha para comer. Porque ela trazia bolo, trazia salgadinho, trazia um monte de coisa. Então a gente ia, sabe, afoito. Eu pegava os meus irmãos e vamos pra escolinha. Lá tem... Sabe por quê? Porque vai ter um alimento pra gente lá. Porque a gente não tinha. Realmente não tinha o que comer. Hoje o pessoal toma café, hoje o pessoal tem margarina, tem essas coisas. Na época, pra te ter uma ideia, o nosso café era água doce. Era água com açúcar. Era o que a gente bebia. Não tinha outra coisa para beber. A nossa casinha era de 5x4, já parou para pensar? Imagina. Botar uma cambada. Um pouquinho maior que o nosso. Um pouquinho maior que esse estúdiozinho. A nossa casa não tinha assoalho. Era no chão. Quando chovia, a água entrava dentro e a gente dormia ali dentro, no meio do barro. E eu e os meus irmãos, um empoleirado em cima do outro. Mas a gente tava ali. A gente era família, entendeu? Passava por cada tempestade, às vezes se levantava aqueles temporais que vinham varrendo tudo, sabe? E passava o temporal e a nossa casinha permanecia de pé. Sabe por quê? Porque não é nós. Não somos nós. Quem cuida de nós é Jesus. E ele estava lá dentro, zelando, cuidando, guardando, protegendo. Mas foi um tempo dificílimo, mas foi ali, com 8, 9 anos de idade, junto com os meus irmãos, que a gente aprendeu as primeiras coisas a respeito da palavra de Deus. E dali para cá, fluiu um desejo muito grande no meu coração de servir a Deus, sabe? De fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Eu lembro que uma vez, essa professora contou a historinha de Jesus e Barrabás, história muito conhecida de todos os irmãos, quando o povo tem que escolher entre Jesus e Barrabás. E você sabe que passou os anos
E depois de muitos anos, quando eu tive a minha primeira oportunidade para pregar, sabe qual foi a mensagem que eu preguei? O tema da mensagem, nunca mais preguei uma vez só. O tema dessa mensagem, um dia eu vou voltar a pregar essa mensagem, não, mas isso já faz, meu Deus, muitos e muitos anos atrás. O tema da mensagem era exatamente isso, que eu aprendi com ela lá. Sim. Porque eu disse para ela, massificou. eu disse para ela, professora, se eu tivesse lá, eu tinha escolhido Jesus. Se indignou da situação, mas eu me indignei. E aí eu coloquei o tema da primeira mensagem que eu preguei na minha vida dentro de uma igreja. Jesus ou Barrabás, a escolha é sua. Tema da mensagem. Que tema, né? Um tema muito que forte tema. E que eu aprendi lá com ela. Isso. Sabe? Então, foi lá que eu comecei, lá que eu aprendi muita coisa. Aqueles cânticos de antigamente, eu não lembro mais. Mas quando eu ouço alguém cantando, meu Deus, me bate né? Me bate uma saudade, você volta muitos anos atrás, né? Mas eu glorifico a Deus por essa professora e um dia Deus vai me dar o privilégio de poder encontrar ela, dar um abraço e ser grato a Deus pela vida dela. Tomara a Deus que ela ainda esteja viva. Porque ela já tinha uns 40 e poucos anos na época, né? Então, agora vai ter 80. Por aí. Mas a minha professora de escola dominical também está viva. Eu tenho que dar um abraço nela antes que ela parte. Ela tá numa casa de repouso. Né? A irmã Dina, eu acho que é Reinaldina, a gente conhecia por irmã Dina. Tu não chegou a conhecer? Não cheguei. Aqui no bairro de Getúlio Vargas, morava, tinha a casinha dela atrás da congregação do bairro de Getúlio Vargas ali. Ela tinha ela usava um perfil de isopor. E daí aquelas figuras que a CPAD disponibilizava, né, ou mandava, enfim, para a escola dominical, dela ia contando a história e fixando as figuras ali. E eu me transportava para dentro daquelas figuras, das imagens, sabe? Do deserto, da travessia do povo no deserto, né, a Palestina, aquilo ali, eu me transportava lá para dentro. Coisa extraordinária. Incrível, né? Como a história contada, ela nos leva para dentro daquela história ali, né? Então, esses professores, né, plantaram a semente do evangelho, né? Meu Deus do céu. No coração. E se hoje nós estamos aqui, graças a Deus, e a essas pessoas. Com certeza. Essas pessoas que entraram, eu sempre digo, entraram onde ninguém queria entrar. O bairro Alvorada, na época, era um bairro de pessoas pobres, e ainda é um bairro de pessoas pobres, humildes, né? Era um bairro muito... Estava iniciando, né? Sabe? E ela sair de onde ela saiu para ir lá, se preocupar comigo. Amor, né? Isso é amor à alma. Amor a Deus, a obra de Deus, né? As almas, né? E olha o trabalho. Hoje as minhas mensagens alcançaram, sei lá, todas elas juntas, umas 100 milhões de pessoas. Vamos supor? Eu olho para trás e eu glorifico a Deus, porque se aquela professora não tivesse me apresentado Jesus, hoje eu não estaria aqui, né, falando do amor de Jesus, ganhando almas para Jesus, né? Então eu glorifico a Deus, e se tem uma coisa que eu trago sempre dentro do meu coração é gratidão por aquelas pessoas que me ajudaram nos momentos mais difíceis da minha vida. Eu não esqueço. Eu não esqueço. Lembra dos leprosos que vieram até Jesus? Gratidão é uma virtude, né? Tem que ser grato, homem. Tem que ser grato. Eu lembro de cada pessoa nos momentos mais difíceis da minha vida que me abençoaram, sabe? Que foram usados por Deus, sabe? Para me estender a mão nos momentos mais difíceis da minha vida. Era Deus, né, Marcos? Deus tinha um plano com a tua vida, assim como tem um plano com a vida de todo mundo. E aí ele usa as pessoas para, né? Para te conduzir até onde ele quer que você... Né? Ele vai para você... Tá aqui hoje para você se tornar a pessoa que você se tornou, né? Deus vai... Nunca imaginei, já. Sinceramente, nunca imaginei. Você lembra aquele dia que tu estava lá no culto que eu preguei sobre José, né? Sim. E eu sempre digo, eu sou o José. Eu sou um sonhador, porque eu me converti com 17 anos, 16 para 17 anos. 17 anos tinha. Era novinho ainda, né? Então e lá surgiu um sonhador. Então você começou a frequentar a igreja, integrou a igreja luterana, então ali depois... Não, na luterana eu frequentava a escolinha dominical quando criança. E aí eu fui realmente ter vamos dizer assim, tomar uma decisão de servir a Cristo com 16 para 17 anos de idade. Na verdade, antes disso, para as pessoas que não sabem, que vão ouvir esse podcast, eu era praticante de Kung Fu. Tu durante um bom tempo. Durante um bom tempo.
sabe? Eu pratiquei todo tipo de arte marcial que você possa imaginar, eu pratiquei. Kung Fu, Jiu-Jitsu, Ninjitsu. Teu professor de Kung Fu não era o Josi, aqui em né? Juiz era o Josi. Sim, eu lembro, ele foi professor de uma galera aqui, né? Não, Sim. Josi, meu Deus do céu. Eu pratiquei Taekwondo com o professor Egon, que era um dos maiores professores aqui do estado, também pratiquei. Eu pratiquei Karatê também. Então, tudo que tu imaginar... versado nas artes marciais. Isso, tudo que você imaginar Não conhecia essa tua faceta. Sim, e durante muito tempo. Eu chegava a treinar 7, 8 horas por dia. Era disciplinado. Disciplinado. Vê, e aí, quem me ganhou para Jesus, vamos dizer assim, foi um amigo meu. Nós treinávamos entre três jovens. Eu, o Nelsinho, não sei se você conhece. Ele era agora supervisor da São Lucas, das farmácias São Lucas. O Nelsinho, claro que tu conhece. Claro. Eu sempre digo, o Nelson, eu considero o meu melhor amigo, depois de Cristo, né, o meu melhor amigo. Hoje a gente está um pouco afastado por causa da correria e tal, mas foi o meu melhor amigo. Ele e o Márcio que agora é cabeleireiro, tá aqui pertinho também. Grande amigo meu, a gente praticava Kung Fu juntos, né? E o Nelson, num determinado momento, ele chegou em mim e disse, Marcos, a partir de hoje não vou mais praticar Kung Fu, vou abandonar tudo isso e tal. Eu disse, mas o que está acontecendo? Por quê disso? Sim, estavam tão focados. Tão focado, né? Até a gente tinha campeonato para participar e tal. E eu disse, não quero mais, sabe? Aquele desejo saiu do meu coração. Eu disse, mas o que aconteceu? E eu disse, na verdade, eu tive um encontro com Jesus. E depois que tu teve um encontro com Jesus, Robert, muda tudo, né, tu não é mais a mesma pessoa. Não. E aí ele me apresentou o Jadir. Conhece o Jadir? Jadir da Assembleia de Deus. Meu amigão. Teu amigo? Rapaz, eu devo uma visita a ele. No bairro São Paulo, né? Isso. Eu devo muito a esse jovem. Ele me apresentou o Jadir, na época o Jadir cuidava da juventude. Fazia um trabalho fantástico. Tava voando naquela época. Fantástico. O que esse jovem fazia à frente da juventude era algo incrível. Vivendo o primeiro amor, eu lembro do Jadir. Tu lembra dele? Deus usando ele. Jesus ele tinha mais um pessoal ali que era um amigo deles. Eu, na verdade, tô falando o nome dele porque é o que eu mais lembro, né, Jafê? Teu amigo. Mas assim, ó, meu Deus do céu. Aquele rapaz ali foi um homem de Deus que Deus colocou no meu caminho. E através do Jadir e do Nelson, eu tive um encontro com Jesus, né? Aí eu disse, mas se o Nelson largou tudo, tem alguma coisa melhor aí. Tem, né? Eu quero. Daí eu disse, eu preciso conhecer esse Jesus mais de perto, né? Na verdade, eu já conhecia, mas era superficial, né? Sim. E aí ele me levou, a primeira vez que eu entrei numa igreja foi na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus. E aí fui conhecendo Jesus através do Jadir, eles foram me... Como é que se fala na Discipulando. Discipulando, me ensinando muita coisa, me explicando muita coisa. Comecei a escutar louvores do Márcio Nascimento, o testemunho do Márcio Nascimento, né? Poderoso, tremendo, né? Meu Deus do céu, aqueles louvores, Marquinhos Gomes. Eu lembro que na época a gente escutava, sabe? E aquilo ali foi fluindo um desejo muito grande de ficar na presença de Deus mesmo. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Também vou largar tudo, vou servir a este Cristo. Quero Jesus. E depois que Jesus entrou na minha vida, aí entrou na vida de todos os meus irmãos, de toda a minha família, através da minha vida. Você foi a porta. Deus salvou toda a minha família. O evangelho entrou. Toda a minha família. Que maravilha. E aí eu gosto muito daquilo que Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu sempre digo, quando ele fala eu e a minha casa, ele começa por ele. Ele se posiciona. Isso. Né? Porque, às vezes, Jefferson, a gente quer que Deus mude a vida de todo mundo. Mas a mudança tem que começar por você. Seja a mudança que você quer, né? Tem um louvor da Voz da Verdade que diz, mude o mundo mudando primeiro você. Às vezes a gente quer mudar todo mundo, mas a gente não deixa Deus mudar as nossas vidas. Entendeu? Então você tem que ser um testemunho de Cristo. As pessoas precisam olhar para você como a sunamita olhava para Eliseu, precisa dizer assim, o Jefferson está passando, Jefferson é homem de Deus. É isso que eu quero. Um dia eu não vou estar mais aqui, Jefferson. Sim. Nós vamos partir para a eternidade. Esses dias atrás eu preguei sobre Ana, a Ana do Novo Testamento, ali de Mateus, se eu não me engano, Mateus ou Lucas ali, tem a história de Ana. Lucas, quando ele escreve
o Evangelho de Lucas, ele, na verdade, ele não foi um discípulo de Jesus, né? Sim, não. Lucas foi ganhado por Paulo, um médico grego que foi ganhado por Paulo. E quando ele escreve as suas narrativas bíblicas, ele precisa entrevistar as pessoas para saber o que aconteceu, porque ele não... era um pesquisador, um historiador. Um estudioso. Um historiador, acabou se convertendo. Isso. E o que ele faz? Ele vai entrevistar algumas pessoas. Até outro dia eu li um livro do Augusto Cury, não sei se você leu. Eu leio. O Maior Homem da História. Tem o homem mais inteligente da história. Isso. Tá ali na minha prateleira. Eu amo ler. Ele fala muito sobre Lucas, né? Ele se detém muito ali sobre... Rapaz, eu achei interessante demais. Foi o que despertou ele, segundo ele, né? Foi o que despertou ele conhecer o evangelho, né? Mas o que leva um médico, né? Daquela época, um homem inteligente, culto, racional, verdade. Se envolver com a fé. Né? E quando ele vai escrever o Evangelho de Lucas, ele precisa pesquisar, ele precisa entrevistar. É um tratado, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos é um tratado da história da igreja, de Cristo, né? E da igreja. E agora eu fico pensando, quando contam para ele a história de Ana, a história de Ana atrai Lucas, faz com que Lucas pense, não, eu preciso colocar a história desta mulher no evangelho que eu vou escrever. Se torna interessante. Né? Entendeu? Sim. Eu sempre digo, eu quero que a minha história, Jefferson, como evangelista, como homem de Deus, marque a vida de pessoas. Sim. Eu quero que o dia, quando eu não estiver mais aqui, quando alguém for contar a minha história vale a pena ser contada. Sim. Entendeu? As pessoas possam dizer, eu conheci o Marcos, o dia que talvez eu não vá estar mais aqui antes de você. Vamos supor que eu parta antes de você. Sim. Você vai ficar aqui. Você já imaginou alguém chegar e conversar contigo, Jefferson, e perguntar, e aí o que você acha do Marcos? Eu ouvi falar de Deus. Eu aceitei a Cristo através de uma mensagem, através de... Você sabe? Isso é isso. Eu sempre digo, marca a tua história aqui nessa terra. Se existe algum objetivo na vida cristã, é ser testemunha de Cristo mesmo, né? E que através da tua história, Jefferson, que através da tua história, mesmo quando tu não estiver mais aqui, alcance vidas possam ser alcançadas. É isso que eu quero. Acho que esse é o objetivo. É o objetivo do cristianismo, né? Principal, homem. Sabe, eu guardo muito no meu coração aquele louvor que não canto mais dentro das igrejas, porque não se vive mais aquele louvor. O valor de uma alma. Valor de uma alma. Será que realmente a gente ainda entende qual é o valor de uma alma? O que foi feito para que uma alma pudesse ser salva? Foi comprado, Jesus diz, não foi com dinheiro. Não é um valor monetário. Não tem nada nesse mundo, nem prata, nem ouro que possa... Tu não tem ideia, Jeff, da alegria que me dá toda vez que essa semana eu preguei num evento, 4 almas voltando para Jesus, aceitando Jesus. Isso aí não tem preço. Tem gente que pergunta, Marcos, o que tu ganha para pregar? Eu não ganho nada. Aqui na terra eu não ganho nada. Mas em ver uma pessoa reconhecendo Jesus como Salvador da sua alma, sabe? Isso não tem preço. É uma alegria. Eu volto para casa realizado, sabe? Porque às vezes tu vai pregar, tu sabe disso. Às vezes tu sai de casa para ir pregar, tu tá enfrentando as piores lutas da tua vida. Tu não tem noção, Jefferson, tu não tem noção. Eu não vou contar o que se passou da minha vida de ontem para hoje, mas tu não tem noção do que eu passei de ontem para hoje até chegar aqui. Tu não tem ideia, sabe? Porque quando há uma grande chamada, rapaz, você passa por processos que... Com certeza. Só Deus mesmo para dar graça para você passar por esses processos. Eu sempre digo que a vida de um homem de Deus ela se divide em 3 tempos, né? Tempo de promessa, tempo de provação e tempo de cumprimento de promessa. Sabe qual que é o problema nosso? O problema da nossa juventude agora é que elas querem sair do tempo da promessa direto para o tempo do cumprimento das promessas. Mas não é assim. Queimar uma etapa. Queima uma etapa. Não é assim. Existe um processo. E eu sempre digo, o deserto ele não vem para matar ninguém, homem. Não vem para matar ninguém. O deserto é escola para nós, homem. É escola. E nessa escola o professor é Deus e nós somos os alunos. Se você está passando, você que vai ouvir essa mensagem, está passando pelo deserto, fique tranquilo. Fique tranquilo. A Bíblia diz que João Batista crescia e se fortalecia no deserto. É no deserto que você cresce, que você se fortalece. Jesus, antes de começar a exercer o seu ministério, logo depois que ele foi batizado, levaram ele para onde? Foi impelido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. O próprio Espírito levou ele para o deserto.
E aí a gente quer ser homem de Deus, quer ser usado por Deus, mas não quer passar por deserto. Não quer passar por deserto, mas vai ter que passar pelo deserto. É o caminho. Porque o deserto vai te trazer experiência, Jefferson. Experiência. Foi Salomão que escreveu dizendo, eu prefiro ir numa casa tem luto. Onde há luto, em outras palavras, onde está acontecendo um velório, né, eu prefiro estar num ambiente assim do que no lugar onde há festa, porque onde há um velório você para refletir a respeito de muitas coisas. Reflete sobre a vida. Não é verdade? Revê muitos conceitos. Você aprende muito mais no deserto, né? Do que no momento de fartura. Tem muito mais aprendizado, lições para a vida que tu vai carregar para o resto da vida. É no deserto mesmo, né? Se quer ter testemunho para contar, vai ter que passar Ariano Suassuna, né? Escritor e tal. Não, Meu não Deus. É tu conhece, né? Muito sábio, credo. Ariano Suassuna diz o que é bom, ele diz, tu nota que o que é bom de passar não é bom de contar? E o que é ruim de passar é bom de contar? Bom de contar. É verdade. É verdade. É verdade. E às vezes um testemunho desses salva quantas almas? Alcança o coração de quantas almas, né? Pessoas que estão passando por aquilo que você passou. E se tu não tivesse passado por aquilo, você não ia ter como ajudar a pessoa que está passando por aquilo. De maneira nenhuma. Há um tempo atrás, eu dizia assim, a pessoa que está sofrendo de depressão é demônio. Eu falava isso. Sim. A pessoa está endemoniada, precisa fazer um culto de libertação para a pessoa ser liberta, está possessa de demônios. Aí eu acabo passando por um processo de depressão. Homem de Deus, pregador da palavra de Deus. Eu vou te ensinar uma liçãozinha aqui sobre depressão. Isso. Para você ajudar outro, para mudar o teu conceito e para você ajudar outras pessoas. E hoje uma das mensagens mais vistas e que eu recebo mais mensagens de pessoas do Brasil inteiro no Kauai é uma mensagem onde eu prego a respeito de depressão. As aparências enganam o tema dessa mensagem. Mal, vou assistir. O mal do século, né? A ansiedade, a depressão. Meu Deus, homem. O mal da vida pós-moderna, né? Como diz o Augusto Cury, é a síndrome do pensamento acelerado. Você vive acelerado, mano. As pessoas não conseguem dormir, ou, por exemplo, hoje à noite não conseguem dormir pensando no dia de amanhã, sendo que o amanhã nem pertence mais a mim e você. Contrário, acaba sendo contrário aos ensinamentos de Jesus, né? De Jesus. As pessoas vivem aceleradas. O desafio, eu acredito que o grande desafio nosso como cristão é viver nesse mundo pós-moderno, mas dentro dos ensinamentos de Jesus, aplicar os ensinamentos de Cristo, que é totalmente contrário à vida moderna, né? Contrário a essa vida acelerada, essa vida de resultado imediato, né? De imediatismo, totalmente contrário, né? Interessante, né? Desafio, que o próprio Jesus, ele, claro, que como Deus, onisciente, já sabia o que ia acontecer lá na frente, ele fala a respeito de ansiedade, né? Na palavra de Deus. A Bíblia, ela tem tudo que você precisa. Inquieto, né? Não andais inquietos, ansiosos. Né? É um conselho, não andeis ansiosos. Aí ele diz assim, e por que eu não tenho que andar ansioso? Porque o mesmo Deus que cuida dos passarinhos, olha que coisa tremenda, se a gente parasse para meditar, né? Olhar, né? Eles não plantam, eles não cegam, mas o Quem vosso que Deus... cuida deles? Deus cuida dos passarinhos. E aí ele faz uma pergunta, meu Deus, você acha interessante. Por acaso você, que é a minha imagem e semelhança, não vale mais do que os passarinhos? Se eu cuido dos passarinhos, você acha que eu não vou cuidar de você? É isso que falta. Falta a gente colocar os Salmos de número 37, versículo 5, dentro do nosso coração. Quando o salmista Davi diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele faz. Eu acredito que é isso que falta. Eu ouvi de um pastor, ele dizendo que Jesus era o verbo encarnado, né? A palavra que tomou forma humana. Isso. Né? E nós precisamos fazer o caminho contrário. Nós temos que ser os seres humanos que se tornam a palavra. Né? Como diz os Salmos dentro de nós, a prática da palavra, né? Dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos de Jesus, dos princípios bíblicos, nós temos que ser a palavra ambulante. Né? Palavra. Né?
E o próprio Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, guarda a minha palavra. A palavra é a bússola que nos direciona, Tem, né? que nos mostra o caminho de saída, de Muda, escape. Ela tem tudo que você precisa. Você quer a resposta para qualquer coisa que você está passando. Se você buscar na palavra, você vai O encontrar. Espírito de Deus vai te, Né? vai te falar através da palavra. A palavra é uma revelação tão profunda, Insubstituível. É insubstituível. Não tem nada que substitua a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu fui chamado para o ministério, quando Deus usou uma profeta, e eu acredito em profecia, né? Eu também. Só que nós estamos vivendo, num tempo em que o número de falsos profetas, infelizmente, a banalização isso, da profecia. O pessoal descobriu que o evangelho é fonte de lucro, né? E aí depois que o povo entendeu que dá para ganhar dinheiro, que é um mercado a ser explorado. Isso. Aí o que aconteceu? O povo faz de tudo para através do evangelho conseguir alguma coisa, né? E se tiver que mentir, se tiver que inventar qualquer coisa, eles inventam. Estão dispostos a qualquer coisa. São mercenários transfigurados de ovelha que foram colocados no meio do povo de Deus e que, infelizmente, está destruindo a vida de muitas pessoas, viu? Enganando. As pessoas se decepcionando com Deus através desses maus representantes do reino, se afastando de Deus, dando as costas para Deus, né? Se escandalizando, né? É verdade. Por conta disso, infelizmente, né? Infelizmente hoje estão usufruindo usando a palavra de Deus para se beneficiar, né? E acaba que algumas pessoas se ferem, né? Porque, a banalização, né? Duas vezes eu já recebi muita profecia. Já me profetizaram de a pá, né? Eu também. Mas que Deus falou comigo duas vezes só. Duas vezes. Uma eu era jovem, novo ali na fé. E a segunda foi quando Deus usou você na igreja ali pregando aquele dia. Foi em plena pandemia, né? Nós estávamos na época da pandemia. Eu lembro. Porque não é regra, mas aconteceu comigo, aconteceu essas duas vezes. Deus usando a pessoa para falar comigo, através de profecia, a pessoa falando audível e Deus falando no meu coração, aquilo que ele está falando. Me respondendo, me dando resposta, me dando direção. E daquele momento que eu era jovem, que eu era, né, solteiro ali e tal, eu me posicionei e disse, não, então se é isso, eu vou tomar esse rumo. Né? Então a palavra de Deus, né, a profecia, a vontade de Deus, ela é diretiva. Ela dá uma direção, ela dá um norte, não é para massagear o ego, né? Ela é diretiva, corretiva. Né? Mas é bem por aí mesmo. Pois é, Marcos. Então tu aceitou Jesus com 17 anos, por volta de 17 anos. E em que iniciou na Assembleia de Deus com o pessoal ali. Não me batizei, né, na Assembleia de Deus. Mas eu iniciou a servir a Deus. Iniciei ali. Ali na Assembleia de Deus com o Jadir e o Nelson. E aí tu se batizou em outra denominação. Eu me batizei daí na O Brasil para Cristo. No Brasil para Cristo. Eu conheci o Evangelho. Foi ali que tu iniciou a minha trajetória como servo de Deus, na verdade. Ali. Né? Não me tornei um pregador da palavra de Deus ali, claro. Mas o meu começo foi todo ali. Que tu se batizou e começou a servir a Deus. Servi a Deus, fiquei muito tempo lá, no Brasil para Cristo. No tempo que o Brasil para Cristo era ainda de madeira, homem. De madeira. E aí depois foram construindo. Hoje tem um templo, mega templo, né? Maravilhoso lá, né? E foi criado aos pés do pastor João Manuel, né? Aprendendo com ele, né? Tem uma gama de obreiros e tal formado aos pés dele, né? Pelo tempo que ele, né? Homem de Deus, homem. Eu vou te dizer, eu não conheço ele pessoalmente. De Deus, rapaz do céu, sabe? Um ensinador, uma pessoa que tem uma palavra que penetra no coração, um cara que zela pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, sabe? Se tiver que exortar o próprio filho ou a própria filha, com ele não tem. O que vale para os outros vale para a própria família, entendeu? Zeloso, um homem de Deus. Não é em vão que ele está aí há tantos anos, começou do zero praticamente. Zero. E hoje é um dos maiores homens de Deus dentro da Igreja Brasil para Cristo, né?
Tanto é que ele já foi presidente, referência, né? referência, né? É referência, No homem. ministério, na denominação. Porque eu digo assim, ó, na Assembleia de Deus, por exemplo, né? Tipo assim, se um pastor não dá certo, troca. E aí vem outro e assume o lugar daquele que não deu certo. Só que ele não. Ele está aí há tantos anos, né? E continua a mesma pessoa. Sim. O mesmo exemplo, a mesma forma de pregar. Ele forma uma geração, porque ele tem tempo, né? Tem. As pessoas não são formadas do dia para a noite, né? É mais o João Manuel, eu acho que dá para comparar com um dos grandes homens de Deus, de dentro da Assembleia de Deus, que foi o pastor que eu não conheci, né? João Ferreira. Também pelo tempo que ficou, né? Formou uma... Rapaz do céu. Hoje você pergunta a respeito da Assembleia de Deus, a maioria das pessoas vai falar... em Juí, né? Rio Grande do Sul também, mas em Juí... O homem marcou. Botou em Juí no mapa. Marcou a história da Assembleia de Deus no Brasil e principalmente aqui da cidade de Juí, né? Fora do céu. Eu não conheci ele, mas eu gostaria de ter tido a honra de conhecer ele. Minha infância e juventude foi ouvindo o pastor João Ferreira, né? Rapaz, fora do céu. Que honra, né? Pois é, então foi na Igreja Brasil para Cristo que você iniciou, se batizou. Batizei. Serviu a Deus. E com que idade? Foi ali que tu teve a iniciação no ministério? Foi ali que tu teve as primeiras oportunidades de discipular? Foi ali? Foi. Foi o pastor esse ou tem algum obreiro em especial? Não, tem um obreiro, meu Deus do céu, tem um obreiro que eu tenho um carinho por ele, que é algo fantástico. Eu acho que você deve conhecer, ele morou muito tempo aqui no bairro Erval. Hoje ele é pastor Gilson. O sobrenome, não me peça sobrenome, porque eu não vou lembrar. Cara, mas ele era presbítero, e aí agora ele é pastor. Eu não sei da Igreja Brasil para Cristo. Da Igreja Brasil para Cristo. É pastor aonde ele? Agora eu não sei onde ele está, mas ele foi separado para ser pastor. O ministério foi ordenado. E foi enviado para cuidar de uma... De repente eu conheci, mas tu deve ter conhecido. Tu deve ter vizinho conhecido. nosso. Isso. Mas uma pessoa incrível. Incrível. Foi esse cara da história que tu contou, que tu pregava com a igreja vazia? Isso, homem. Por isso que eu lembrei dele, homem. Porque todo mundo tem um começo, né, já? Sim. Eu acredito que se eu perguntasse para você, mas eu sou entrevistado nessa noite, Sim, mas se eu fosse perguntar, se eu fosse perguntar para você certamente lembraria das primeiras pessoas, né, que te deram oportunidade, sabe, que acreditaram em você pessoas que viram na gente o que nem a gente mesmo via. Verdade. Que Deus usou, né? Verdade, homem. Verdade. E eu lembro que lá no começo eu não pregava, eu cantava. Eu gostava de cantar. Na verdade, enquanto eu não pregava, eu estava ali dando a disfarçada, né? E eu cantava, porque já que não podia pregar, tinha muitos pregadores. Tu estava se encontrando ainda. Sim. E aí quando Deus usa aquela profeta para dizer, olha, eu estou te separando para o ministério, e é Deus que escolhe, homem. É Deus. Nós que escolhemos. Tem muita gente que, principalmente na Assembleia de Deus, vinha até mim e dizia assim, Marcos, você tem que ficar próximo do pastor fulano de tal, você tem que estar perto do ciclano lá, porque daí o teu ministério, cara, você tem que estar perto de Jesus. Você tem que estar perto da presença de Deus, irmão. As pessoas vão, né? Mas a questão é Deus, se Deus te chamou... O homem te consagra lá, né? Mas quem te separa para a obra, quem te escolhe lá é Deus. É Deus. Não é vocacionado por Deus. Quem é que viu Davi lá no campo? Quando Samuel manda chamar os filhos de Jessé, sim. Por que Jessé não chamou Davi? Né? Ele pediu todos os filhos, né? Mas nem ele acreditava né? nem ele acreditava na chamada de Davi, mas ele não via, mas Deus estava vendo. Deus veio. E aí, no começo, lá para contar um pouco dessa trajetória como pregador, eu começava a ver os pregadores mais velhos pregando a palavra de Deus, e eu disse, meu Jesus, que coisa linda. Como é bonito, né? Imagina, você vê alguém sendo usado por Deus, e não porque eu estou aqui contigo, mas eu lembro que na Assembleia de Deus ele não me dava muita oportunidade para pregar lá no começo, e eu lembro que você ia na congregação do Alvorada, lembra? Quantas vezes você foi lá ministrar a palavra de Deus? Eu admiro pessoas que têm conhecimento, eu não tenho, eu nunca fiz curso de teologia, essas coisas mas gosto de ler, gosto de estudar, entendeu? Mas eu via você pregar e eu disse, Jesus, cara, como tem pessoas assim. Como eu disse, eu sou ruim de memória
eu me lembro tu vagamente na Assembleia de Deus. Tu ficou pouco tempo? Quanto tempo 7 ficou? anos. 7 anos. Primeira Ficou um vez, bom 7 anos. tempo. 7 anos a primeira vez. E eu lembro das vezes que o irmão João te convidava para ir lá. O João é um discipulador, né, Homem cara? de Deus. E aí já foi o pai, eu disse, Jesus amado. Tu vê, Era o meu sonho. tu vê. Um dia eu poder exercer o ministério da Sim. pregação da palavra, porque eu achava Sim, cativante. cativava. E aí eu vi os pregadores e tal, e eu digo, sabe de uma coisa, depois que Deus usou o profeta para falar comigo, eu vou me colocar. E aí eu ficava, meu Deus, madrugada, fio acordado, orando, consagrando, lendo a Bíblia sem ninguém me ensinar nada, lendo. Eu disse faraó. Tava mergulhando. Eu olhava pro faraó, cada vez que eu lia, eu digo, meu Deus, esse faraó morreu e ressuscitou umas 500 vezes, rapaz. Eu digo, o que tá acontecendo com esse homem? Não, verdade. Faraó tá na história não, aqui, mas morre. Mas ele morreu e agora tá aqui o faraó de novo. Eu digo, mas o que tá acontecendo? No começo assim, né, Júlio? Sim, claro. Até tu se achar, tu se entender. Na verdade, Todo mundo, né? é um aprendizado. É um aprendizado. Você nunca chega Eterno ao conhecimento, aprendizado, né? né? Tu sempre tá aprendendo coisas novas com pessoas que Deus vai usando Sempre. e tal, né? Mas era o meu desejo, aí que nem eu sempre conto os testemunhos, né? Eu pensei comigo, pá. Aí o Nelson acabou me cedendo acho que era uma fita. Naquela época era fita, né? De botar em vídeo. A fita VHS. Isso. Aí ele me deu uma fita do pregador. Rapaz do céu, esse cara, um dia eu vou conhecer ele ainda. Eu espero, antes de eu partir, eu quero conhecer ele. Porque pra mim foi... Quem era? O pastor Josué Irion. Ah, José Elion, cara. José Elion deve estar velho já, né, cara? Um missionário, né? Daí eu conheci uma amiga minha lá dos sério. Estados Unidos, que ela convidou ele para pregar na igreja dela e ela é amiga dele. Meu E amiga Deus, minha. que tal? E eu já toda naquela de mandar uma mensagem para ela e dizer, me arrumo, sei lá, o Quero telefone conhecer. dele, alguma coisa, só para mim conversar com ele, porque eu tenho um carinho por Esse aquele cara homem. influenciou gerações, né? Um missionário. Rapaz, missionário. um homem que saiu, tu sabe, né, que ele saiu aqui do interior do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Rosa, homem. Ele saiu de Santa Rosa e quantas voltas ao mundo pregando o evangelho ele deu. E aí eu achei tão interessante quando ele conta o testemunho lá, tu conhece de cor e salteado esse testemunho, né? Quando ele prega para as melancias lá. Ah, sim. Ele falou, vou pregar para essas melancias aí, bota umas madeirinhas de pé lá e coloca as melancias e sai pregando para as melancias, rapaz. E eu pensei comigo, rapaz, se funcionou para ele, será que não funciona para mim também? Vou arrumar umas melancias para pregar. Vou fazer, talvez eu não consiga a melancia porque não tinha plantação, Sim, né? tanta melancia. Mas eu vou dar um jeito, né? E aí eu pensei comigo, eu vou começar a ir no culto, o culto começava às 8 horas, eu disse, eu vou começar a ir às 6h30, eu chegava do serviço, tomava um banho e já ia para a igreja, e a mãe tinha a chave da congregação, né? Daí eu pegava a chavezinha, mãe, dá a chave, a mãe limpava a igreja lá, e eu ia lá, abria, entrava lá dentro, colocava um fundo musical ali, orava, mas orava, homem. Mais primeiro de 40 minutos. Primeiro pro joelho. Primeiro, porque a gente aprendeu lá assim, né? Pregar sem oração, não, né? Hoje até pregam sem orar, mas na época não, né? Mas na época não era assim, tinha que orar. E mesmo que não tinha ninguém para ouvir, né? E aí eu me levantava, pegava a minha bibliazinha que eu ganhei do meu tio, finado tio Darcy, ganhei dele, e abria aquela bibliazinha lá e pregava. E pregava. Pregava. E os bancos, companheiro. Eu vi tu falar ali que alguém viu pelas vidraças da igreja, vidro quebrado. Os meus amigos. O Marcos não tá os meus amigos, né? O Marcos tá louco. Isso, tinha... porque a congregação era de madeira e eu sempre costumo dizer, o pessoal que me conhece sabe que é a mais pura verdade, ela é escorada para não cair, homem. É uma Hoje tem uma congregação lá, tu viu? Coisa mais linda, na frente da minha casa, da Brasil para Cristo. Sim, isso, lá era escorada. Era escorada para não cair aquilo lá. E tinha os vidros quebrados, nós botávamos umas cortinas lá para tapar. Mas aí os amigos vieram lá e olharam, eu pregando pros bancos, rapaz. Aí os caras foram lá na mãe e disseram, dona Doralina, infelizmente vai ter que levar o Marcos para consultar com um psicólogo, alguma coisa, ele não tá bem. Nós demos uma espiada lá, o rapaz tá pregando pros bancos, ele acha que os bancos vão se converter ou alguma coisa assim. Daí comecei ali, daí o que aconteceu? A minha mãe disse, Marcos, o negócio é o seguinte, o pessoal viu você pregando pros bancos, tu tá falando sozinho, meu filho. Tu vai ficar louco? tu para com esse negócio. E eu disse, mãe, é que eu quero, é meu sonho ser pregador. Aí ela conversou com o presbítero Gilson. Diz Gilson assim, pro meu filho não ficar louco. A preocupação da primeira coisa,
Hoje não, mas antigamente, aceitou Jesus e morreu, agora tá bem louco. Louco. Antigamente era assim, né? É. E o evangelho para aqueles que se perdem é loucura. Mas para nós não. É. Para mim é poder de Deus mesmo. E aí o Gilson me chama, né? Conversa comigo, diz, Marcos, você quer ser pregador da palavra de Deus, é verdade? Eu disse, pai, é o meu sonho, cara. É o meu sonho. E eu disse, então vou fazer o seguinte, tu vê como... rapaz, Sabedoria, tem pessoas, né? assim que têm uma sabedoria, um amor, sabe? Também. Parece que tu não vê mais isso hoje. Infelizmente, é poucas as pessoas que têm esse amor, sabe? De querer ver o teu bem. Sim. Que nem você começou esse projeto aqui. Rapaz do céu, quando esse projeto explodir, eu vou ficar feliz, sabe? De ver Deus honrando você. Sabe? Eu aprendi lá no passado assim. Hoje eu influencio a juventude. Sabe? Vai lá, rapaz, vamos estudar. Eu preciso de um livro para aprender. Eu tenho um livro lá, eu te empresto. Vai lá, rapaz. Sabe? Com certeza. De incentivar. A gente buscava isso quando a gente era jovem, a gente, né? Verdade. A gente queria. Mas é que assim, em todas as épocas, também na nossa época também não tinha, nem todo mundo tinha, todo mundo tem essa habilidade. É verdade. Mas Deus sempre conduz alguém para nos ajudar, né? Para nos orientar, porque a gente precisa de orientação sempre, principalmente quando está dando os primeiros passos. Né? Começando, a criança precisa de um cuidado, né? Precisa. E tem que ser alguém que tenha experiência para ter esse cuidado. Alguém que saiba, né? Não é quem quer, quem é vocacionado para isso. Verdade. E aí ele diz, Marcos, vamos fazer o seguinte, então, para você começar, eu acredito que Deus vai te levantar e você ainda vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Mas aquilo me... Sim, rapaz, dá um up, né? Por isso que eu digo, uma palavra, uma frase bem colocada e direcionada por Deus, homem, muda a vida do ser humano. A pessoa crê naquilo. Né? Quando você toma... Lembra lá de Deus, tu creu? Lembra do centurião lá? Quando ele vai até Jesus lá, ó, o meu servo lá tá... sim. Não tá bem, Senhor. Ele tá, além de estar doente, ele tá possesso. Sabe? Senhor, eu vim aqui para ver o que a gente vai fazer. Aí Jesus diz, não, então eu vou lá na tua casa, lá, vamos lá orar por ele, vamos resolver o problema. E aí ele diz, não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas manda uma palavra. Eu creio nisso, Jeff. Eu creio nisso. Palavra de Deus, né? Uma palavra direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E você crê na palavra. Crê? Você crê. Né? A palavra de Deus é fiel. Deus é fiel. Mas aí você crê naquela palavra. Muda. Foi a questão de Abraão, né? Foi imputado com justiça. Ou seja, a gente precisa crer. Deus falou. A gente que é limitado a tempo e espaço, né? Com a gente ainda não aconteceu. É uma questão de tempo. Mas para Deus que não é condicionado a tempo e espaço, já é. Você crê? Creio. Bom, é isso que eu quero, que tu creia. Se você acredita, você crê, não é acreditar, se você crê, já é. Para Deus já é, para nós vai acontecer ainda, mas se você creu... Eu acredito que naquele momento ali, quando ele disse, Senhor, manda uma palavra, o milagre já tinha acontecido. Exato. Né? Exato. Porque aquilo ali era isso aí que era. Crer. Fé. E Jesus diz, então vai. Então vai que tá lá. Tá lá, o milagre já aconteceu, vai lá que vai estar lá. É coisa tremenda, né? Extraordinário. E aí ele me deu a oportunidade para pegar 5 minutos. Vou te dar a partir de 5 minutos. Ele começou a iniciar. Rapaz do céu. Eu lembro que quando ele foi me dar a oportunidade, ele me chamou e o púlpito, eu sempre digo isso lá, porque eu lembro, isso ficou marcado para mim, que o nosso púlpito não ficava na parte mais alta, ficava na parte, tinha a parte em cima, daí tinha uma dobra ali, um degrau, sabe, mais ou menos uns 40 centímetros, e o púlpito ficava embaixo. Os irmãos sentavam na parte alta. Era tipo um cinema, ficava na parte mais alta, um auditório. E aí, antes dele me dar a oportunidade, eu tremendo que nem uma vara verde, né? Eu não nervosismo. 5 minutos é uma hora pra gente. Meu Deus, eu já sou assim do nada. Naquele dia eu tava pingando, tava derretendo, né? E ele me chamou, me deu um abraço. Rapaz do céu. Sabe aquele abraço de um paterno. pai? Paterno. Vem cá, meu filho. Vem aqui do meu lado. Me deu um abraço um negócio tão de Deus, assim, sabe? Que parece que trouxe uma calma pro meu coração. Imagina, né, cara? Naquele momento. Aí ele disse, Marcos, eu sei que Deus vai te levantar, mas quando Deus te levantar, tu nunca esquece deste púlpito, dessa oportunidade que você está tendo agora, sabe? E lembra que antes de você subir, tem que descer, cara. Lembra desse púlpito aí, ó.
Antes de Deus te colocar onde Deus vai te colocar, você teve que descer. Entendeu? Desce que Deus vai te honrar. Rapaz do céu, isso marcou. Imagina, Toda vez que eu vou né? pregar, eu lembro daquele púlpito lá. Eu lembro. E eu me coloco na presença de Deus e digo, Senhor, eu sei que eu não tenho nada, que eu não posso nada, Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, estou lascado, rapaz. Eu sou mais de 100% dependente de Deus. Que Deus usa, né? Mais de Porque 100%. é aí que Deus usa, né? Deus usa o que não é, né? O que não é, o que não tem, né? Porque senão a glória não é dele, né? Não. A gente usurpa a glória de Deus, né? Verdade, homem. Verdade. Então foi esse obreiro, Gilson. O Gilson, Pastor Gilson hoje. Ah, rapaz, se ele vê, quando ele vê esse podcast, essa mensagem, ele vai lembrar. Vai ver, tomara que veja, né? Vai ver sim, em nome então de Jesus. foi ele o teu discipulador, ele foi tua referência a minha ministerial. Referência. Me ensinou demais a respeito de humildade, rapaz. Humildade. Talvez seja um dos conselhos mais importantes que eu recebi na minha vida, de muitos homens de Deus. Começou pelo Gilson, mas ele sempre dizia, filho, mesmo que Deus te honre, teu nome fique conhecido, as pessoas gostam de você e tal, não perca a humildade, rapaz. A humildade. Não perca isso, essa simplicidade que você tem hoje, que você tem amanhã, sabe? Sempre considerando as pessoas, seja você, sabe? superiores a você. Você não é melhor que ninguém, Deus te chamou para servir, entendeu? Paulo disse, eu servo, lá na carta, acho que de Romanos, Paulo fala isso, servo e apóstolo, né? Mas começa sendo servo, entendeu? Se você não sabe ser servo... E quando escrevia para alguém, dizia, vosso conservo. Eu sou como vocês, né? Não tenho uma distinção aí né? Deixar subir, muitos deixam subir para a cabeça, e se eu não me engano foi Uzias, né? O rei Uzias. Que enquanto ele buscou a Deus... Não terminou como começou, né? Não terminou, homem. Não terminou. Por causa do quê? Do orgulho, da soberba. Homem. Chegou um ponto que ele achava que ele era tão grande, que ele podia fazer o que ele quisesse. Não. Primeiro pecado no universo, né? Verdade. Orgulho, né? A soberba, né? Soberba, homem. Então, um conselho que a gente pode deixar, né? Para a meninada aí que tá começando aí, não perca a humildade. Você não é melhor que ninguém. De graça, eu glorifico a Deus porque Deus me chamou para uma obra que, meu Deus do céu, né? É algo tremendo. Foi ele que nos escolheu, né? Que honra, não é? A gente deseja, a gente desejou, a gente ama, mas ele que escolheu, ele capacitou, ele que, né? É um privilégio, né? É um privilégio. É um privilégio, rapaz, de a gente poder ser instrumento nas mãos de Deus para falar do evangelho, né? Eu sempre digo, toda vez que eu vou para o Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de poder falar do alguém que saiu lá da beira dos trilhos. Sim, falar de Deus, para a igreja dele, para o povo dele. Que responsa, né? Eu penso, eu olho assim, né? Que responsabilidade. Eu estou falando de Deus, não estou falando de mim. Não. Eu estou falando de Deus para a igreja dele, né? Então, meça as palavras, né? Tenham cuidado, porque tu não está falando de você e nem para o teu público. Não. É para a igreja de Deus. Igreja. Né? Homem, e hoje eu sei aí das tuas redes sociais, eu tenho acompanhado, vou acompanhar essas que tu me falou aí mais de perto. Hoje, teu trabalho, projeto e trabalho dentro do teu ministério, alguma coisa que tu esteja realizando hoje, ou que você tenha planos, projetos, se é que tu pode falar e que tu quer falar. Que tu, né, se tu quer. Que sim, claro não, que é, sim. não é obrigado, né? A gente não pode também expor assim, né? Tem gente que diz que é bom você guardar os teus sonhos e tal, né? Melhor guardar, né? Tem muita gente por aí, infelizmente, né? Tem muita gente que tem inveja, ciúme, isso faz parte. Faz parte. E a gente não é muito pelo que a gente fala, mas pelo que a gente faz mesmo, isso, né? É verdade. E depois que a gente fala, se torna um compromisso, quase uma responsabilidade. É verdade. Mas o sonho que eu tenho é de continuar ganhando almas, claro, né? O maior sonho. Objetivo continuar principal, pregando o evangelho, ganhando almas. Ser usado por Deus. É o meu objetivo. Isso aí. Almas para Cristo. Esse é o meu objetivo. E eu tenho um projeto, você já deve ter visto, intitulado Gotas de Esperança, Sim. que é um devocional, né? Sim.
E eu vi algumas mensagens tuas também. Sim. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Que são mensagens curtinhas, né? Curtas, Mensagens curtas, reflexão rápida. rápidas, mas assim que tem um fundamento, um embasamento bíblico e um objetivo de alcançar o coração das pessoas. Eu foquei nisso daí porque uma pessoa me chamou num lugar, me chamou, eu tava passando, ela me chamou, ô fulano, chega aí. Eu conhecia ela, eu disse, cara, eu vi uma mensagem, uma reflexão assim e tal. Disse, cara, ela tava passando por um processo, perdeu uma filha, cara. Meu Perdeu uma Deus, filha ó. em torno de 7 anos. Tava passando, eu disse, cara, eu tô numa situação assim, ó, que é só Deus. E o que eu faço de manhã, eu levanto e, né, vou tomar o meu café e escuto uma mensagem. Eu disse, meu Deus. Ó, Veja que só a tremendo, responsa, né, cara? É. Senão tem que trabalhar melhor isso aí. E até vou pedir a tua colaboração Nossa. aí Tem em algumas tem mensagens aí para nós Pau, colocar ali. Marcos, nós estamos chegando no fim. Nós tem podemos Rapaz, amanhecer não, aí vai falando, longe, né, eu cara? acho que já passou de... Não, aqui nós temos, o tempo é nosso. Mas vamos dividir o tempo aí, vamos falar Vamos mais lá. vezes, vamos conversar Vamos lá. mais vezes, né? Papo muito bom, quando o papo é bom, o Passa, tempo passa correndo. Passa demais, né? homem, passa rápido. Eu tenho um quiz aqui para fazer, um jogo aí de perguntas e respostas, né? Rapidinho. E aí depois uma mensagem final que tu queira deixar aí Amém. para os nossos ouvintes, né? Para aqueles que vão ouvir o nosso podcast. Então vamos para o quiz. Marcos, uma palavra que não que te defina, mas uma palavra que te mantém, que tu mantém, assim, tipo, que é algo, eu tenho isso, sabe? Uma palavra que é o meu fundamento, assim, de fé. Me baseio naquilo, nas circunstâncias da vida. Uma palavra. Uma palavra, sabe que quando eu li ali o roteiro ali, e eu vi que teria essa pergunta, uma palavra, eu comecei a pensar, uma palavra que me defina, ou que defina o que eu sou, o que eu penso a respeito das coisas. E sabe que me veio ao coração, à mente, os 2 maiores mandamentos da Bíblia. A Bíblia, a gente sabe, lá no livro de Êxodos, lá, são 10 mandamentos, né? Mas aí perguntaram para Jesus, quais seriam os 2? Define tudo, não, né? Eu vou reduzir para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? E aí Jesus coloca, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todas as suas forças, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Boa. Então, a palavra que resume a minha vida é amor. Amor. Esses dias eu preguei uma mensagem rapidinho, só para me explicar por que eu estou falando amor. Eu preguei uma mensagem numa igreja aí com o seguinte tema, Jesus perguntando para Pedro, tu me amas? Lembra que Jesus perguntou? Né? Isso. Questionando Pedro. Quando Jesus questiona Pedro, eu imagino que quando questiona pela primeira vez, Pedro responde... A resposta tu vem espontâneo, né? Sim. Eu te amo, Senhor, e tal. Aí quando Jesus pergunta a segunda vez, eu acho que Pedro já pensa. Né? Não é assim? Sim. Aí Pedro já disse, opa, por que ele perguntou? Que tá querendo chegar? Onde é que o Senhor está querendo chegar com isso? Tu me amas? E ele disse, não, eu te amo, Senhor. E aí Jesus vem pela terceira vez. Aí acabar, complicou. Né? Não, daí tu começa a duvidar de você mesmo. Não, aí tu... Aí você começa a avaliar, mas será que eu amo mesmo? Será que eu amo da maneira que... É isso, homem. E era bem isso que Jesus queria que Pedro refletisse. Por quê? Porque a gente sabe que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Mesmo depois de ter dito para Jesus que ia até a morte com Cristo, né? Sim. Aí perguntaram, mas tu não andava com ele? Ele disse, não, eu nem conheço esse rapaz aí. E por isso Jesus interroga 3 vezes ele, perguntando, tu me amas? E toda vez que ele respondia, Senhor, eu te amo, Jesus dizia o quê? Apacenta o meu rebanho. Apacenta o meu rebanho. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para Pedro? Pedro, chega de falar que você ama. Porque falar que ama é fácil, não é assim? Quantas pessoas dizem, eu amo Jesus, mas vive na prática do pecado?
Entendeu? Não adianta você apenas dizer que ama, sendo que com as tuas atitudes você não demonstra esse amor que Uma você diz que tem. incoerência, né? Não é verdade? É verdade. Verdade? Isaías fala no capítulo 1, a partir do versículo 9 do livro de Isaías, a respeito da hipocrisia que estava havendo no meio do povo naquela época. O povo estava misturando o que era santo com aquilo que era profano. Entendeu? Isso é hipocrisia. Sim. Eu amo Jesus, eu amo a Cristo, mas odeio o teu irmão. Que amor é esse? Tá entendendo? Se contradiz. Você se contradiz naquilo que você prega. Aí você prega, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. Aí você entra na igreja, você se esconde porque você não pode ver o determinado irmão, porque você tem problema com ele. Não suporta tal pessoa. Que amor é esse, Jefferson? Que amor é esse? Um amor hipócrita? Um amor só de palavras? Né? É por isso que eu separei esta palavra. Amor. Uma pessoa que te... Quando eu li lá no como é que se diz ainda? No roteiro ali, quando eu li essa segunda pergunta aí, quando você perguntou uma pessoa, para falar o nome de uma pessoa, na verdade eu quero tomar a liberdade de falar o nome de duas pessoas. Duas pessoas que são importantes demais para a minha vida. Primeiro, Jesus. Eu sempre vou colocar Jesus como prioridade na minha vida. Ele é a coisa mais importante que eu tenho, eu não sei viver sem ele. Eu não conseguiria respirar sem a presença dele. Ele é tudo para mim. Tudo, 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 tudo. Se eu estou de pé hoje, é por causa dele. Tudo que eu tenho foi ele que me deu. Nada é meu. Nada é meu. Então, Jesus é a coisa mais importante na minha vida. E a segunda pessoa é minha mãe. Eu imaginei que tu ia falar. Minha mãe, isso, rapaz. Né? Tu não tem ideia. Duas pessoas insubstituíveis. Tu tem a tua mãe ainda, já? Não tem. Ela já faleceu já. Faz falta, em não faz? 2000 e... eu sou ruim de data, cara. Faz falta, né? 2006. Cara, eu vou te dizer. Eu sempre digo... Referência de fé em casa, tudo, né? tudo. Quando ela se foi, a gente sentiu muito, porque era... Eu sempre digo que... eu sempre costumo dizer que quando a morte entra dentro da tua casa, depois que ela sai, ela deixa um vazio. Deixa um vazio. E quando a morte levou, ou quando Deus permitiu que a morte levasse a minha mãe, dentro de mim ficou um vazio muito grande. Imagina, né? Muito grande. Ela faz muita falta. Referência, né? Faz muita falta. Então, Jesus e a minha mãe. Não tem. Um momento. Hoje. Boa. Hoje eu vivo pregando isso. Amanhã pertence a Deus. Eu vivo pregando isso. A nossa vida se divide em 3 tempos: passado, presente e futuro. Passado, passou. Já era. Não tem o que tu fazer mais. Futuro nós não alcançamos. Futuro tu nem sabe o que vai acontecer amanhã. Não nos pertence. O que você tem é o hoje. É hoje. Então, esse momento aqui que nós estamos vivendo, para mim, é o mais importante. Porque eu não sei se daqui 1 hora eu vou estar aqui. É verdade. Então, aproveita o hoje, aproveita o momento do hoje, porque talvez amanhã você não tenha mais essa oportunidade. Muito boa. Um salmo. Salmos 46, versículo 1. Muito conhecido, né? Foi um louvor do Márcio Nascimento. Tô lembrando. Lá, quando eu me converti, eu ouvia muito esse louvor, era esses salmos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Esse é o salmos que eu quero deixar para vocês. Refúgio. Né? Socorro. Um sonho. Um sonho. Rapaz, assim, ó, um sonho que eu tenho do dia que eu partir dessa terra, isso vai acontecer, é rever minha mãe. É o meu sonho. Tu sabe que no dia que a gente sepultou a minha finada mãe, eu pensei, cara, um dia eu vou poder rever ela. O que me consola é essa esperança, né? Conforta. Um dia eu vou rever. Rapaz, a gente vai se encontrar. A gente não agradece o suficiente enquanto elas estão vivas, né? Um louvor. Um louvor? Eu gosto muito do louvor do Marco Antônio, Pregador de Rosas. Cara, eu não sou muito bom. Pregador de Rosas. Não, talvez eu já ouvi, mas não. Nesse louvor ele fala que o pregador tem que pregar as rosas, mas também tem que pregar os espinhos. Eu acho que eu já ouvi. Esse é famosinho. Rapaz, esse é antigo, acho que também, antigo, homem. Mas eu levo pro meu ministério isso. Entendeu? Não é só rosas. Não é só rosas, homem. Tem espinho Tem também. os espinhos no meio do caminho, rapaz, não é fácil. Eu tinha colocado um pet, mas daí para
Para facilitar um animal de estimação. Se tem ou se gosta. A minha esposa certamente vai ver esse podcast aí. Deus, se eu falasse outro nome, né? Mas a nossa cadelinha de estimação lá, né? A cadelinha, né? Enorme, né? Grande. Mas mora dentro de casa com nós, a Pérola. 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 Meu Deus do céu. Isso aí, Marcos. Deixa uma mensagem final aí pro pessoal. Nos abençoa com a palavra aí. E daí nós vamos ficando por aqui e Amém. vamos deixando aí já um próximo bate-papo. Amém. Antes de mais nada, obrigado, Jefferson. Cara, Obrigado. eu que agradeço de você aceitar e atender meu convite. Nós que somos honrados aí com a tua presença. Amém. Que Deus continue te abençoando. O nosso sonoplasta lá, fala o nome dele para mim aí. Ah, sim, o Fernando. Fernando. Nosso técnico aí. Se tu me fala o nome agora, daqui 5 minutos eu esqueço, mas daqui um pouco eu guardo na cabeça. Mas o Fernando, Deus abençoe a vida dele, né? É um cara abençoado já. Ele já é abençoado. Eu falei que nosso Deus é um Deus de alianças, né? É verdade. De alianças. Verdade. E ele colocou o Fernando na tua vida, nas nossas vidas, né? Para nos ajudar nesse trabalho, nesse projeto aí. Deus abençoe a vida dele, Deus abençoe a tua vida, a tua família. Amém. Que Deus abençoe teu ministério. Amém. E eu quero deixar uma mensagem para reflexão de vocês, uma mensagem que eu preguei ela muitos anos atrás, mas eu acho ela muito interessante, que está no capítulo 13 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, versículo 7, bem rapidinho, que diz assim: respondeu Jesus: o que eu faço você não compreende agora, mas você vai entender depois. Guarda este texto no teu coração, você que está nos ouvindo, e você também, Jefferson. Guarda no teu coração. Com certeza. Esta mensagem aqui, porque eu tenho certeza que vai ser útil para muitas pessoas. E Jesus respondeu a Pedro, né? Pedro, o que eu faço hoje você não compreende. Mas você vai entender depois. E é bem assim. Geralmente né? é assim Deus trabalha, né? É bem assim, na verdade. Tem coisas que Deus faz ou que Deus permite sobre as nossas vidas que, num primeiro momento, né, Jefferson, a gente não entende direito. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está fazendo desse jeito? Por que Deus está agindo desta forma? E a gente fica procurando uma resposta, porque é do ser humano, né? Sim. Senhor, eu queria que o Senhor... Por que, Senhor? Por que está acontecendo? Por que o Senhor está agindo desta forma? Eu não tô entendendo, Senhor. E foi isso que aconteceu com Pedro. Jesus está compartilhando a Santa Ceia, a sua última Santa Ceia com os discípulos, né, antes de ser entregue nas mãos daqueles que iriam matar ele. E no meio da Santa Ceia, Jesus vai para um canto, pega uma bacia, enche ela de água, coloca uma toalha nos seus ombros, e Jesus diz para os seus discípulos: olha, sente aí um do lado do outro aí, e tire as sandálias dos pés, porque eu quero fazer algo. E aí eles se assentam, ninguém tem coragem de questionar Jesus, né? Eu também não teria essa coragem. E eles se assentam, e aí Jesus vai até os pés do primeiro deles e diz: tira as sandálias aí. Ele tira as sandálias e Jesus começa a lavar os pés deles. E Jesus lava os pés do primeiro, do segundo, do terceiro, lava os pés até de Judas. Jesus está lavando os pés do pessoal. E Pedro só analisando a situação. Mas o que Jesus está fazendo, né? Aí quando chega na vez de Pedro, Pedro diz: não, mas espera aí, Senhor. Não está certo. João Batista falou que aquele que viria após ele, João Batista, olha quem estava falando. Ele disse que ele não era digno de desatar as sandálias dos teus pés. E agora o Senhor vem aqui e quer lavar os meus pés. Não, se alguma coisa está errada. Aí Jesus olha para Pedro e ele diz: Pedro, fica tranquilo. O que eu estou fazendo agora, você não está entendendo. Mas daqui um pouco mais, você vai entender. Sabe por quê? Porque todas as coisas, lá no livro de Romanos fala isso, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que temem a Deus, daqueles que procuram fazer a vontade do Senhor. Ainda que você não esteja entendendo, talvez até para você, Jefferson, seja difícil entender este momento. Senhor, por que o Senhor está trabalhando desse jeito? O que o Senhor quer lá na frente, né?
Porque, que nem você falou, no primeiro momento você fica meio que sem saber qual é o projeto de Deus, porque esse projeto não é teu. Às vezes a gente pensa que o projeto é nosso, mas não é nosso. Antes desse projeto nascer no teu coração, já tinha nascido no coração de Deus. Foi Deus que colocou esse projeto nas tuas mãos. Quem sabe hoje você não tem a noção, você também que está me ouvindo, não tem a noção do porquê Deus está permitindo que tudo isso aconteça. Mas fica tranquilo. Eu sempre digo, Deus, ele nunca perde o controle da situação. E aquilo que você não está entendendo hoje, amanhã você vai entender. E você vai entender que Deus está permitindo tudo isso para o teu bem. É para o teu bem. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus, temente a Deus, quem sabe até está passando por um processo difícil, né? Porque na maioria das vezes a gente questiona Deus quando a gente está passando por momentos difíceis nas nossas vidas, né? E você está dizendo, meu Deus, eu não estou entendendo. Por que essa tempestade? Por que essa luta? Por que este problema tem me afetado? E você fica meio confusa, porque tem momentos que parece, Jefferson, que Deus se cala e não ouve a nossa oração e não responde a nossa súplica. Tem momentos, parece que fica um eco no ar e você não ouve a voz de Deus e você fica sem entender, porque a gente sempre busca uma resposta para tudo aquilo que está acontecendo. Exato. Só que Deus nem sempre vai responder na hora que você quer. Ele vai responder no tempo dele, do jeito dele. Então, se você não está entendendo por que está acontecendo, fique tranquilo. Você vai entender. Você vai entender. Fique tranquilo, você vai entender. Daqui um pouco, depois que passar tudo isso, você vai entender por que Deus está permitindo que tudo isso aconteça na tua vida. Então, guarda este versículo no teu coração. O que eu faço, você não compreende agora. Mas depois você vai entender. A gente ainda vai voltar a conversar, Jefferson, daqui um tempo. E você vai dizer assim para mim, Marcos, hoje eu entendo. Por quê? Que Deus abriu essa porta, que Deus colocou esse sonho, esse projeto no meu coração. Hoje você não está entendendo direito, mas amanhã você vai entender. Amém? Fique então, com essa palavra. Fique com essa mensagem e que Deus abençoe a vida de vocês que estão conosco, que vão estar conosco vendo esta postagem, este podcast. Deus abençoe a sua vida. Jefferson, obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigado mais uma vez por aceitar, né, atender o meu convite, por nos honrar aí com a tua presença. Tu sabe que eu te admiro, você como pessoa. Amém. E também o teu ministério aí. Amém. Você é um verdadeiro evangelista. Né? Deus te chamou para ser um arauto aí do evangelho. Tá? Muito obrigado. Deus abençoe você. Continue te usando dessa forma peculiar de ser, desse teu jeito de ser. Que Deus te use cada vez mais. Deus abençoe a tua família, teus filhos. Em nome de Jesus. Obrigado, obrigado. Agradeço de coração. Que Deus continue te honrando também. Amém. Te usando nesta terra como instrumento, que já é de muitos anos, né? Amém. Muitos anos que Deus continue te usando. E a vocês que acompanharam, né, este vídeo, essa mensagem, essa entrevista, na verdade, sim, conhecer um pouco mais do meu ministério, da minha chamada, da minha trajetória, que vocês se inscrevam, né, no canal aqui do nosso irmão Jefferson, né? Se inscrevam aqui, deixa o teu comentário e clica lá no sininho de notificações para que toda vez que o Jefferson postar um vídeo, você seja notificado e você possa acompanhar, avisado, né? Você possa acompanhar cada vez que for postado um vídeo através do nosso irmão Jefferson. Isso aí. Reforçando aí o apelo do Marcos, inscreva-se então no nosso canal, compartilhe, comente, né? Compartilhe aí com pessoas que você queira que seja abençoado também por esse conteúdo. Se inscreva no canal e seja um abençoador de vidas. Em nome de Jesus.